Olá, benditos! Mais ou menos 60 anos se passaram entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Muita coisa aconteceu nesse período e então, finalmente, Esdras chegou em Jerusalém com a segunda turma de exilados. Vamos conferir esse episódio? Vem comigo! Nesse período de mais ou menos 60 anos, aconteceu a história de Esther e seu casamento com Assuero, ou Xerxes. Assuero era seu nome persa e Xerxes era seu nome grego, sendo que Assuero e Xerxes são a mesma pessoa. Ele era neto do rei Ciro e filho do rei Dário. Depois do rei Assuero, assumiu o governo da Pérsia seu filho Artaxerxes, também conhecido na história como Artaxerxes Longimanus, porque ele tinha a mão direita mais comprida do que a mão esquerda. Foi nessa época que Deus despertou Esdras para liderar mais um grupo de exilados da Babilônia para Judá, a fim de levar apoio financeiro e espiritual e ajudar no trabalho da reconstrução da cidade de Jerusalém. Deus deu a Esdras ousadia para abordar o rei Artaxerxes, pedindo para retornar a Jerusalém, e deu ao rei o desejo de cooperar com o pedido de Esdras. Artaxerxes não apenas apoiou, mas também favoreceu Esdras, dando tudo o que ele havia pedido. Inclusive, deu liberdade a todos os judeus que quisessem acompanhá-lo na viagem. Esdras foi um dos últimos judeus a voltar da Babilônia para Jerusalém. Como nós já vimos, alguns sacerdotes não conseguiram provar suas origens entre o povo judeu. Mas esse não foi o caso de Esdras. Ele possuía as melhores credenciais possíveis e pôde provar sua linhagem até Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Apesar de ter nascido na Babilônia no período do exílio, Esdras dedicou-se ao estudo e ao ensino da lei de Deus. Ele não desperdiçou o rico legado espiritual que lhe foi confiado, mas usou esse legado para honrar o Senhor e servir o seu povo. Este é um exemplo para nós, principalmente se somos descendentes de uma família que sempre serviu ao Senhor. Devemos honrar esse legado e continuar a servir ao Senhor com todo fervor. O nome de Esdras é muito importante na tradição judaica, como escriba e como sacerdote. Ele passou a ser considerado um segundo Moisés, pelo fato de que ele, mais do que qualquer outro homem, marcou Israel com seu caráter duradouro como o povo da lei de Deus. Escribas como Esdras eram pessoas importantes e influentes. Podemos dizer que eles tinham 3 deveres principais: preservar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e administrar a palavra de Deus, no sentido de interpretá-la e aplicá-la. Como mensageiros de Deus, os escribas ocupavam o lugar dos profetas, com uma diferença. Em vez de receberem novas revelações, eles explicavam e aplicavam as revelações antigas, e Esdras foi o pioneiro nesse tipo de atividade. Sem dúvida, Deus levantou um escriba com um conhecimento especializado na lei, porque depois de 70 anos de exílio, o povo precisava muito ser instruído sobre como viver de acordo com a lei de Deus. Depois de 4 longos meses de viagem e aproximadamente 1.448 quilômetros percorridos, Esdras chegou a Jerusalém com um grupo de sacerdotes, levitas, incluindo porteiros e cantores, e os servidores do templo, os netinins. Esdras chegou em Jerusalém 57 anos depois da dedicação do templo. Ele havia preparado seu coração com uma intenção tríplice: buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Essa mesma intenção tríplice é essencial para quem deseja impactar os outros com a palavra de Deus. Primeiro, buscar a lei do Senhor. Isso significa que o impacto da palavra de Deus é feito por aqueles que buscam diligentemente ter comunhão com Deus e com a sua palavra.
Em segundo lugar, cumprir a lei do Senhor. Isso significa que o impacto da palavra de Deus é sobre aqueles que não são apenas ouvintes da palavra, mas verdadeiros praticantes. A lei do Senhor tem que ser vivida e não apenas conhecida. E em terceiro lugar, ensinar a lei do Senhor. Isso significa que o impacto da palavra de Deus é feito por aqueles que ensinam os outros. O que foi aprendido na busca e na ação deve ser compartilhado por meio do ensino da palavra de Deus. Um ministro genuíno de Deus determina, com seu coração, buscar a lei de Deus e praticá-la, para que esteja devidamente qualificado para ensiná-la, então, ao povo de Deus. O decreto entregue a Esdras pelo rei Artaxerxes veio em forma de uma carta escrita em aramaico, porque, como nós já vimos, havia sido a linguagem oficial do Império Babilônico e ainda era usada em documentos oficiais. O decreto em forma de carta era endereçado a Esdras e seria usado para fazer cumprir a ordem real. Era o que nós chamaríamos de uma carta branca, pois dava a Esdras liberdade total para tomar decisões referentes ao templo do Senhor, conforme estava escrito na lei de Moisés. O título Rei dos Reis, que aparece no versículo 12, era um título usado pelos reis da Pérsia e expressava a soberania deles sobre muitos povos dominados. Antes de Esdras e seu grupo saírem da Babilônia, o rei e seus conselheiros fizeram uma generosa doação junto com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes. Na carta, Artaxerxes dizia que esse dinheiro deveria ser gasto em animais para o sacrifício e na promoção da adoração no templo reconstruído de Jerusalém. A ordem era para que Esdras fosse cuidadoso com o dinheiro, mas com liberdade para tomar suas próprias decisões sobre a melhor forma de gastá-lo. E se ainda precisasse de alguma coisa, ele poderia recorrer ao tesouro real. O rei Artaxerxes também ordenou que os sacerdotes e outros trabalhadores do templo recebessem total isenção dos impostos. O versículo 25 mostra que Artaxerxes deu a Esdras autoridade significativa na administração civil da província para nomear magistrados e juízes, autoridade para ensinar a lei do Senhor para a nova geração de exilados e autoridade para punir severamente aqueles que não observassem a lei de Deus e a lei do rei. Ao fazer todas essas provisões, o rei certamente tinha a intenção de proteger o seu reino presente e futuro da ira do Deus de Israel. Mas Esdras sabia que tudo isso só poderia vir da parte de Deus, que moveu o coração do rei. Por isso, ele louvou ao Senhor. E mais uma vez nós vemos que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor e ele o dirige para onde quer. Esdras ficou animado e encorajado, não apenas pelo apoio do rei, mas ainda mais porque tudo era uma evidência clara do apoio e da bênção de Deus. E foi assim que ele reuniu alguns chefes de Israel na Babilônia para voltarem com ele para Jerusalém. Ele fez uma reunião com eles à beira do rio Ahava e proclamou um jejum. O motivo dessa atitude de Esdras você confere comigo no próximo capítulo aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!